O volume de ETFs, que são fundos negociados em bolsa, em março avançou 65%, atingiu 48 bilhões de reais. Investidores institucionais são os que mais negociam este tipo de ativo. São responsáveis por quase metade de todo o volume transacionado. Sobre este dado, a gente conversa agora com Bianca Maria, gerente de produtos de equity da B3. Sempre bem-vinda à nossa programação, Bianca. É um prazer tê-la por aqui. Um ótimo dia a você. Faltam 10 minutinhos para eu lhe desejar boa tarde. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Para mais uma vez a gente está falando de um tema tão relevante para a B3 quanto os ETFs. Já já a gente vai para almoçar. Exatamente. Minha cara, por que a gente pode. A que movimentos a gente pode atribuir essa alta procura por ETFs, esse alto volume de negociação? Quer dizer, alto volume comparativamente, mas se a gente olhar para mercados mundiais, o mercado brasileiro ainda está bem aquém do que se negocia de ETFs por aí. Então, eu gostaria de entender esse movimento de alta que nós vimos recentemente e um diagnóstico de que a gente pode melhorar, talvez, para atrair mais investimento para ETFs por aqui. Perfeito. O mercado de ETFs, quando a gente compara, né, com o mesmo mês do ano passado, teve uma evolução gigantesca. Então, quando nós olhamos aqui em AUM, né, que é o volume financeiro alocado nesse tipo de fundo, nós chegamos agora em março a 113 bilhões versus 56 bilhões em março do ano passado. Então, dobrou, né? Outra métrica acho que é super relevante é o número de investidores. Então, recentemente a gente atingiu 832 mil investidores e também em março do ano passado esse número era de 614 mil, né? Que já era um número relevante quando a gente compara ali 2020, período pré-pandemia. Então, acho que os motivos principais, né, do porquê nós temos visto esse movimento e se acentuou ainda mais agora no final de 2025, são os próprios benefícios do produto que tem ficado cada vez mais claro, principalmente ali para o investidor pessoa física, né? E quando a gente fala nesses benefícios, nós gostamos de citar quatro principais. O primeiro é a transparência, então você sabe o que está dentro daquele fundo, né? Você consegue escolher uma tese de investimento e é transparente para você o que está sendo comprado e o que está sendo vendido. O segundo é a liquidez. Quando a gente põe em um fundo, né, aqui que não é negociado em bolsa, pode ser D30, D60 e todos os ETFs aqui, eles são liquidados, né? Então você consegue ter o seu dinheiro de volta se você precisar em 2 dias, né? Acho que isso traz uma tranquilidade para o investidor. O terceiro é a eficiência. Então, vamos dar o exemplo aqui mais comum, que é o ETF de Bovespa, né? Imagina você comprar cada uma das 100 ações hoje que compõem o Ibovespa. Ficaria muito caro. Com a cota do ETF que investe em Bovespa, você consegue ter acesso a todas essas ações de uma forma mais barata e mais eficiente, né? E por fim, a gente fala aqui do principal ponto, que é a diversificação. Então, acho que é muito difícil, né, a gente acertar a bola da vez. E o ETF traz exatamente essa ideia de você conseguir investir o seu dinheiro em uma cesta diversificada, né, de ativos. Então, com esses benefícios ficando cada vez mais claros para o investidor, principalmente aqui pessoa física, nós temos visto esse movimento dos ETFs que, né, com certeza vai atingir níveis tão altos como em outros países aqui, Estados Unidos, Canadá, em que esse mercado é extremamente relevante. Perfeito. E aí, por exemplo, a gente vê que institucional negocia bastante. Mais recentemente, o institucional não está lá muito bem das pernas. Está sofrendo muitos saques, os investidores estão aportando pouco na Bolsa de Valores. O que a gente vê mais por aqui é dinheiro vindo de fora do país. Você acredita que essa, talvez, reestruturação dos investidores institucionais, a volta pelo apetite de risco, o investimento por parte dos fundos aqui no Brasil mesmo, possa também incentivar esse aumento de procura por ETFs? Uma recuperação. Se a gente já está bem agora, se voltarem os institucionais, melhora bastante essa leitura? Ai, com certeza, sim. Nós temos visto, né, em todo o mercado aqui de equities, um movimento relevante desde o início desse ano. Recentemente, a gente bateu aqui
recorde no volume negociado em um único dia, né, na B3 para todo o universo de equities, e a entrada do institucional e também do investidor gringo aqui, né, do não residente, ela também, ela depende, né, de todo um ecossistema para o ETF. Então, como a gente está falando aqui, de desenvolvimento desses tipos de clientes, a gente precisa também dos derivativos de ETF, da aceitação de ETFs em garantia, do empréstimo, né, habilitado para os ETFs. São todos outros, produtos, né, e serviços que também permitem esses investidores mais sofisticados, o institucional e o não residente, a fazerem diferentes estratégias usando os ETFs. Então, a gente realmente tem focado no desenvolvimento desse ecossistema e espera-se, né, que esses tipos de clientes entrem cada vez mais, assim como a pessoa física, onde nós, como B3 e todo o mercado, tem feito um educacional cada vez maior, mostrando os benefícios do produto, né? Além disso, falando especificamente do não residente, nós temos uma figura aqui na B3 que é super relevante, que é o formador de mercado. Essa figura, ela é importante porque o formador, ele dá liquidez para o ativo. Quando eu, Bianca, quero comprar um ativo, por ter um formador, né, no ETF, vai ter uma instituição vendendo. E a ponta oposta também, se eu quiser vender, vai ter um formador comprando, né? E geralmente esse formador, eles são aqui HFTs, né? E tem esse papel do NR muito forte vindo do formador de mercado, né? Eles têm ficado cada vez mais interessados nesse produto, acho que também vem do desenvolvimento e vendo como isso acontece em outros países. Então, acho que tanto esse desenvolvimento do ecossistema quanto a figura do formador trazem o institucional e o não residente para esse produto. Perfeito. E aí, por exemplo, o que vocês estão preparando para 2026? O que vocês estão imaginando para ETFs neste ano, aproveitando este bom momento, essa alta procura, principalmente em questão educacional? Como é que a B3 está trabalhando este produto para trazer mais atenção para um produto que já está pronto, já está disponível, mas que às vezes o investidor pessoa física ou mesmo os institucionais que não utilizam no dia a dia não tem tanto acesso por desconhecimento mesmo? Perfeito. Acho que a palavra-chave aqui é educacional. A gente vê isso em outros países, né? O ETF lá fora, ele está no metrô, ele está, né, no seu celular, muito fácil ali de ser comprado, de ser vendido. Então, como B3, a gente tem atuado em diversas frentes, né? Primeiro, acho que são aqui o contato com os distribuidores. Então, a gente conseguir estar próximo do assessor de investimento, do consultor de investimento, porque esses distribuidores também vão conseguir dar escala aqui, né, para o produto e para o educacional que a gente passar para eles, tá? Então, agora em abril, por exemplo, nós vamos ter o ETF Day no Rio de Janeiro, que vai ser um primeiro evento totalmente voltado para ETFs no Rio, voltado para essas casas de assessoria e consultoria, com um foco totalmente educacional, né? A gente explicar o produto, os benefícios, tá? Além disso, a gente tem aqui o Bora Investir, que é a plataforma ali da B3 voltada para a pessoa física, né? E dentro do Bora Investir, você consegue encontrar diversas notícias sobre ETF, entender os produtos, né? Você consegue também comparar os ETFs. Então, eu quero investir, por exemplo, em Argentina, porque eu acredito nessa tese. Você consegue fazer isso por meio de ETF e ir dentro do Bora Investir, dentro do comparador e ver quais ETFs disponíveis, né, que investem aqui em Argentina. E isso para qualquer, né, tese de investimentos que você quiser. Então, acho que essa parte aqui dos eventos, dos distribuidores e dos cursos, né, e do Bora Investir tem sido o grande foco da B3 pensando em pessoa física, né? Além disso, quando a gente fala em ETFs, muita gente vincula naturalmente a ações, né? Mas o mercado de ETFs de renda fixa tem se desenvolvido de forma assim extremamente relevante.
Então, tem diversos benefícios, por exemplo, tributários, de um ETF de renda fixa versus um fundo, né, aqui mútuo de renda fixa. Não tem IOF, não tem come cotas, e acho que a gente conseguir divulgar cada vez mais esses benefícios faz parte do trabalho da B3 constantemente. A gente tem feito cada vez mais ali, né? Olhando já o institucional, que também é um dos nossos grupos focos, acho que é todo o ponto que eu trouxe anteriormente, como a gente desenvolve aqui o ecossistema para conseguir viabilizar diferentes estratégias com o produto. Então, acho que esses têm sido alguns dos focos aqui para esse ano. Valeu, Bianca, pela participação aqui no Money News. Até uma próxima, minha cara. Provavelmente com mais novidades aí sobre os produtos distribuídos por vocês. Até uma próxima. Obrigada por todos aí pela atenção e pelo convite. A gente Valeu. espera voltar. Valeu. Ótimo dia.